Ao longo da história, civilizações inteiras prosperaram e desapareceram, deixando apenas vestígios de sua existência. Algumas dessas civilizações escolheram ou foram forçadas a se estabelecer em regiões isoladas e inóspitas, como as densas florestas tropicais. Estas selvas ocultaram cidades inteiras, que por séculos permaneceram desconhecidas ou relegadas ao domínio das lendas. O avanço da tecnologia e a determinação de exploradores e arqueólogos trouxeram à luz algumas dessas civilizações perdidas. Este roteiro explora os mistérios e descobertas das cidades ocultas nas selvas ao redor do mundo. Angkor, o Império Khmer oculto pela selva no Sudeste Asiático. As ruínas de Angkor, antiga capital do Império Khmer, emergiram das profundezas da selva cambojana. Redescoberta por exploradores europeus no século XIX, Angkor foi uma das maiores cidades do mundo medieval, com uma complexa rede de templos, estradas e sistemas hidráulicos. A selva que envolveu Angkor preservou grande parte de suas estruturas, mas também ocultou segredos que apenas recentemente começaram a ser desvendados por meio de tecnologias como o LIDAR, que revelou a verdadeira extensão do império. A cidade de Copan nas florestas de Honduras, localizada em uma área densamente florestada de Honduras, foi outra grande cidade maia que desapareceu na história. Escavações revelaram uma cidade com uma arquitetura sofisticada, incluindo estelas esculpidas e um campo de jogo de bola, demonstrando o alto nível de desenvolvimento cultural dos maias. A selva que recobriu Copan após seu abandono ajudou a preservar esses monumentos, que agora oferecem uma visão detalhada da vida e da religião maia. As esculturas de Copan são algumas das mais detalhadas e artísticas da Mesoamérica. A cidade perdida de Caracol, escondida nas florestas de Belize, Caracol foi uma das maiores cidades maias, rivalizando com Tikal em termos de poder e influência. Descoberta no início do século XX, Caracol revelou uma vasta rede de estradas, templos e palácios que indicam uma sociedade altamente organizada e militarizada. A selva densa que cobriu Caracol após seu abandono ajudou a preservar muitos de seus monumentos, que agora oferecem uma janela para a história e a cultura dos maias. As descobertas em Caracol desafiaram muitas das suposições sobre a civilização maia e sua organização social. A cidade de Cidade Perdida na Colômbia, nas montanhas da Sierra Nevada de Santa Marta, na Colômbia, Cidade Perdida, também conhecida como Teyuna, permaneceu oculta por séculos. Esta cidade, construída pela civilização tairona, foi redescoberta na década de 1970. Com suas escadarias em espiral, terraços e estruturas circulares, Cidade Perdida representa um importante centro religioso e cultural. A selva ao redor protegeu a cidade de saqueadores, mas também dificultou seu acesso, tornando a descoberta e a exploração de Cidade Perdida uma aventura arqueológica. Namadol, a Veneza do Pacífico no Oceano Pacífico, as ruínas de Namadol, na ilha de Pohnpei, Micronésia, emergem como um dos mais impressionantes e misteriosos sítios arqueológicos. Construída sobre recifes de corais e rodeada por canais, Namadol é muitas vezes chamada de Veneza do Pacífico. A cidade, feita de blocos de basalto, foi o centro político e cerimonial da civilização Saudeler. Namadol, agora coberta pela vegetação tropical, levanta questões sobre como uma sociedade antiga conseguiu construir uma cidade tão complexa em uma ilha remota. A civilização Chachapoya e a fortaleza de Cuepe na região de Amazonas, no Peru, a civilização Chachapoya, também conhecida como os Guerreiros das Nuvens, construiu a imponente fortaleza de Cuepe. Esta estrutura, situada em uma encosta montanhosa e envolvida pela vegetação, foi redescoberta no século XIX. Cuepe, com suas muralhas gigantescas e complexas estruturas, era um centro de poder e cultura dos Chachapoya, uma civilização que resistiu à expansão dos Incas. A selva ao redor de Cuepe ajudou a preservar a fortaleza, que agora oferece um vislumbre do poderio e da arquitetura dos Chachapoya. As ruínas de Calakmul no coração da selva de Yucatán, no México, as ruínas de Calakmul emergem como um dos maiores e mais poderosos reinos maias.
Calakmul foi uma das principais rivais de Tikal, e suas estruturas monumentais e extensos sistemas de reservatórios de água demonstram o poder e a organização dessa cidade. A selva que recobriu Calakmul preservou muitos de seus monumentos e inscrições, que agora são estudados para entender melhor a complexa história política e militar da civilização maia. As ruínas de La Ciudad Blanca em Honduras, conhecida como a Cidade Branca, La Ciudad Blanca foi procurada por exploradores e conquistadores durante séculos, atraídos por lendas de uma cidade repleta de riquezas escondidas nas selvas de Honduras. Recentemente, expedições arqueológicas descobriram vestígios dessa misteriosa cidade, incluindo esculturas e estruturas cobertas pela vegetação. La Ciudad Blanca permanece envolta em mistério, com seus segredos ainda aguardando para serem totalmente revelados. A mítica cidade de Paititi na Amazônia peruana, uma cidade lendária que supostamente abrigava imensas riquezas, continua a ser um dos maiores mistérios das florestas amazônicas. Relatos de exploradores e registros históricos indicam que Paititi poderia ser uma das últimas cidades incas, escondida nas profundezas da selva para evitar a conquista espanhola. Até hoje, a localização exata de Paititi permanece desconhecida, alimentando teorias e novas expedições em busca deste tesouro perdido. As ruínas de Monte Albán nas montanhas de Oaxaca, localizada nas montanhas de Oaxaca, México, foi uma das primeiras cidades planejadas da Mesoamérica, construída pelos zapotecas. A cidade, situada em um planalto artificial, foi abandonada misteriosamente, sendo lentamente engolida pela vegetação. Escavações em Monte Albán revelaram uma rica história cultural e arquitetônica, incluindo tumbas decoradas e estelas esculpidas que contam a história dos antigos zapotecas. A cidade perdida de Huachactún na selva da Guatemala, uma das mais antigas cidades maias, localiza-se na selva da Guatemala, próxima a Tikal. Redescoberta no século XX, Huachactún foi um importante centro astronômico, onde os maias realizaram observações e cerimônias relacionadas ao calendário e aos ciclos celestes. A selva preservou muitos dos templos e observatórios, proporcionando aos arqueólogos uma visão detalhada das práticas científicas e religiosas da civilização maia. As ruínas de Palenque no sul do México, Palenque emergiu como uma das cidades mais importantes da civilização maia. As ruínas, cobertas pela densa floresta, incluem templos, palácios e inscrições hieroglíficas que contam a história de seus governantes e suas conquistas. Descobertas arqueológicas revelaram o túmulo do rei Pacal, um dos achados mais significativos da Mesoamérica. A selva ao redor de Palenque manteve muitas de suas estruturas em relativo estado de preservação, permitindo que os arqueólogos reconstruíssem aspectos importantes da vida maia. Conclusão: as civilizações perdidas na selva não são apenas testemunhos do passado, mas também lembretes poderosos da capacidade humana de criar e prosperar em condições extremas. As cidades ocultas nas florestas revelam histórias de inovação, adaptação e, em muitos casos, mistérios que ainda não foram totalmente compreendidos. Cada descoberta oferece um novo fragmento da história, ajudando a reconstituir o que restou dessas sociedades esquecidas. Ao explorar esses locais, não apenas encontramos ruínas e artefatos, mas também nos conectamos com o espírito de civilizações que, apesar de desaparecidas, deixaram uma marca indelével na história da humanidade. Até a próxima!